Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui o colaborador Gilvan. Eu vou gravar aqui uma série de 15 vídeos. Uma série de 15 vídeos. São 14 resoluções de questões, né? E o 15º vai ser. Esse 15º será o vídeo mais importante do meu canal. É um vídeo no qual eu explico com vários detalhes, né? Como que você sai bem sucedido em qualquer coisa que você faça, independente se for concurso, se for outro projeto. Então esse 15º vídeo dessa série aqui vai ser um vídeo um pouco longo, né? E onde eu estarei explicando o segredo de você ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas que você colocar as suas mãos, beleza? Então vamos aqui, é o primeiro vídeo da série de 15, onde 14 vídeos serão de resolução de questão. Como eu sempre falo, eu resolvo as questões de uma maneira não tradicional, não matemática. Eu uso a matemática o mínimo possível, eu não tenho muito conhecimento de matemática. Eu uso o mínimo de matemática, as 4 operações, uma regra de 3, mas o mais importante é o raciocínio e a interpretação do problema, beleza? Vamos ver aqui a primeira aqui, ó. Joel percorreu um total de N quilômetros em 3 etapas. Sabe-se que na primeira etapa ele percorreu 1/3 da distância total e que na segunda etapa ele percorreu 4/5 da distância percorrida na primeira e que na terceira etapa ele percorreu a distância restante, completando o percurso. A fração do percurso total que corresponde à distância percorrida na terceira etapa é. Então é uma questão cheia de perguntas, vai e volta, fração, e confunde o candidato. Então aqui é uma questão que a pessoa que faz com matemática vai fazer soma, multiplicação, subtração de fração e vai chegar na resposta. Eu confesso que não é interessante para mim, né? Tem quem faça mais rápido assim, beleza, mas eu não sou matemático, eu sou concurseiro e o foco é você chegar numa resposta mais rápido possível de uma maneira assertiva, né? E o foco do meu canal não é ensinar matemática. O foco do meu canal é, de alguma maneira, contribuir, ensinar o candidato ele começar a pensar, né? Ensinar o candidato a pensar e chegar na resposta, entendeu? O intuito não é dar aula de matemática, é ensinar o candidato a pensar, ensinar ele a ler e entender o que ele está lendo no enunciado, e com isso ele consegue chegar na resposta e pontuar na prova, beleza? Então diz assim, ó, Joel percorreu N quilômetros. Então ele fala que na primeira etapa na primeira etapa ele percorreu 1/3 da distância total. Então observa, se ele falar 1/3 da distância total, como que você tem que ser um cara astuto? 1/3 do total. Então esse N quilômetros aqui, esse total, tem que ser um número divisível por 3. Por quê? Porque se na primeira etapa ele percorreu 1/3 do total, então o que é 1/3 de um número? É um número dividido por 3. Então, esse número total aqui tem que ser um número divisível por 3. Então você tem que ter essa malícia de entrar na questão, beleza? Aí ele fala que na segunda etapa ele percorreu 4/5 da distância percorrida na primeira. Ou seja, na segunda etapa, quando você tirar 1/3 desse total, vai ser um valor. E na segunda etapa, esse valor que você tirou, esse 1/3 do total, tem que ser um número divisível por 5. Porque ele fala que na segunda etapa, ele percorreu 4/5 da primeira. Então, a primeira etapa tem que ser um número divisível por 5. Para você ter um 4/5 dele. Que 4/5 é dividir por 5 e multiplicar por 4. Então, o candidato tem que ter uma malícia. Ele pode não manjar de matemática,
Mas aqui é simples, é divisão. Então ele tem que raciocinar que na primeira etapa o total tem que ser um número divisível por 3. Na segunda etapa tem que ser um número divisível por 5, ou seja, a primeira etapa é um número divisível por 5, o total é um número divisível por 3, a primeira etapa é um número divisível por 5. E aí ele fala, e na terceira etapa ele percorreu a distância restante, completando o percurso. A fração a fração do percurso total que corresponde à distância percorrida na terceira etapa é. Então ele quer saber na terceira etapa, o número que tem ali, o número que tem aqui vai ficar ali, o restante da quilometragem. Ela é o quê? Ela é que parte da fração total, ou seja, ele é que parte do total. Ou seja, o que faltar, o que sobrar para ele percorrer na terceira etapa representa quanto do total. É isso que ele quer dizer. Representa um terço, 2/3, um quinto, entendeu? Então assim, tirando a primeira etapa, a segunda etapa, o que sobrar de quilometragem, esse valor que sobrar de quilometragem, ele representa quanto do total? Ou seja, em fração, em forma de fração, ele representa quanto do total? Um quinto, 2/3, entendeu? Então, é você entender o que está lendo. Depois que você entender o que está lendo, você vai raciocinar essa situação que eu falei. O total tem que ser divisível por 3. A primeira etapa tem que ser divisível por 5. E aí o que sobrar para a terceira etapa, você vai ver o que ele corresponde do total. Se ele corresponde a um terço, a 2/3, a um quinto, a 2/5. Então quando você fizer isso aí, você vai achar a resposta. Beleza? Então vamos aqui para a resolução. Eu só expliquei a leitura e dei um norte do raciocínio de como você entrar na questão. Agora vamos buscar isso aqui. Vamos aqui, ó. Como que eu entrei na questão aqui? Como eu falei anteriormente, ele fala que eu descobri que n quilômetros, a quantidade total de quilômetros tem que ser divisível por 3, beleza? Então vamos começar o 1 quilômetro. 1 quilômetro é divisível por 3? Não é. Por que eu vou começar com 1 quilômetro? Porque ele falou que ele percorreu n quilômetros, então não é metros, ele falou quilômetro, então eu vou partir do 1 quilômetro. 1 quilômetro dividido por 3? Não. 1,5 km divide por 3? Divide. Quantos metros é 1,5 km? Não é 1.500 metros? Então eu vou começar a entrar na questão. Opa, quilômetros, 1 quilômetro não divide, 1,5 divide. Então o primeiro passo aqui eu posso ver, 1,5 km pode ser o total de quilometragem, porque tem que ser divisível por 3. 1 quilômetro não é divisível por 3, 1,5 é, 2 não é, 2,5 não é, 3 aí já é. Então assim, eu vou começar a partir de onde? De 1,5 km, que eu sei que é um divisível por 3, que é 1.500 metros. Beleza? Se com essa base de 1.500 metros eu não achar a resposta, eu vou ter uma noção se é para mais ou para menos, dependendo do resultado. Então, se eu ver que o resultado é para menos, eu pego, de vez de fazer 1.500, eu tento com 1.200, que aí vai dar 400 metros, o total. Mas o 400 metros que é 1.200 dividido por 3, 400 metros. Então assim, eu vou começar com 1.500, que é o primeiro dividido por 3 redondo aqui, ó. Se não for 1.500 o total da quilometragem, pelo resultado eu vou saber se é para mais ou para menos. Aí eu vou ver se eu desço para 1.400 ou se eu subo para 1.800, que são três opções de divisível por 3, 1.200, 1.500 e 1.800. Beleza? Então vamos aqui. Vou começar aqui 1.500. 1.500 divisível por 3, beleza. Então ele falou que um terço da quilometragem total foi na primeira etapa. Então eu estou supondo que o total foi 1.500 quilômetros, 1.500 metros. Então um terço de 1.500 metros são 500 metros. Um terço de 1.500. Na matemática, o dar e o do significa multiplicação. Então aqui eu tenho um terço de 1.500, o d é multiplicação. O que é um terço de 1.500? É 1.500 dividido por 3 multiplicado por 1. 1.500 dividido por 3, 500 dividido por vezes 1, 1. Então é 500. Ó. Então, primeira etapa eu tenho aqui.
Primeira etapa, 500 metros, supondo que o total de quilômetros seja 1.500. Aí ele fala que na segunda etapa, ele percorreu 4/5 da primeira. A primeira não foi 500, então 4/5 da primeira, 4/5 de 500, ou seja, a segunda etapa tem que ser um divisível por 5, tá vendo como eu falei? Quanto é 4/5 de 500? É 500 dividido por 5 vezes 4. 500 dividido por 5, 100. 100 vezes 4, 400. Então eu achei que na segunda etapa foi 400. Aí ele fala que o restante, ele quer saber quanto que o restante da quilometragem representa em forma de fração, representa equivalente ao total. Ou seja, a diferença, o restante da quilometragem que sobrou, ele quer saber quanto que corresponde ao total em forma de fração. Entendeu? É isso que ele quer. O entendimento do enunciado é muito importante. Ele quer saber, uma vez que você tirou a primeira etapa, a segunda etapa, vai sobrar uma quilometragem. Essa quilometragem que sobrar, ela representa quanto em forma de fração? Em forma de fração, representa quanto do total? Por que em forma de fração? Como eu sei que é em forma de fração? Porque as alternativas estão todas em fração. Então ele quer saber, em forma de fração, quanto que esse restante corresponde ao total. Beleza? Então eu vou pegar aqui 500 da primeira etapa, 400 da segunda etapa. Eu tenho um total de 900 metros. Coloquei quilômetros, mas é metros, tá? Aqui é metros, metros, metros. Qualquer quilômetro, mas é metros. Entendeu? É 1.500 metros, que é 1.500 metros, 1.500 metros, que é metro, beleza? Então, eu peguei 500 metros mais 400 metros, que é a primeira etapa e a segunda, eu tive 900 metros. De 1.500 metros menos 900, sobrou 600 metros. Então, a quantidade restante da distância são 600 metros. Aí ele quer saber, em forma de fração, esse 600 corresponde a quanto do total? Ou seja, 600 é quanto em relação a 1.500? 600 é quanto em forma de fração em relação aos 1.500? 600 ele é equivalente a 2/5 de 1.500. Por quê? Se você pegar 600 dividir por 5, dá 600 dividido por 5, 1.500 dividido por 5, vai dar 300. 300 vezes 2, 600. Então, o 600, ele é equivalente a 2/5 de 1.500. Ou seja, 600 é 2 partes do total. Então, quando a pergunta no final da questão fala assim, o restante da distância, ele corresponde a quanto do total? Em forma de fração, porque as respostas estão em fração. Então, o restante da quilometragem, o restante da distância, que é os 600 metros, ele corresponde a 2/5 do total, 1.500, que é 1.500 dividido por 5, 300 vezes 2, 600. Então, você vê que eu peguei total aqui como 1.500, eu supus que o N quilômetros seria 1.500 metros, 1,5 km, e eu acertei, deu certinho. Deu certinho, bateu certinho com as frações que ele me deu. Viu? 1/3, aí o que sobrou, eu peguei 1/3, que é divisível por 5, por 3. Aí a primeira etapa deu 400, que é um número divisível por 5. Aqui você viu que é o 500 dividido por 5. Você vê que as informações foram batendo certinho. E sobrou 600. Esse 600 que sobrou, se você observar, ele é 2/5 do 1.500. Bateu, não tem dúvida que, de fato, o total é 1.500 quilômetros. 1.500 metros é o total da distância. A primeira etapa é 500 metros. A segunda etapa, eu tenho certeza que é 400 metros. Isso, o restante da distância, 600 metros, que ele representa 2/5 do total 1.500 metros, entendeu? Então é uma questão que eu resolvi aqui como? Lendo, entendendo o que o enunciado está querendo me pedindo, né?
entendendo o que o enunciado está pedindo e raciocinando, pegando as informações e raciocinando. Usei pouquíssima matemática. O que foi que eu usei de matemática aqui? Divisão e multiplicação. Só usei essas duas operações, entendeu? Só usei divisão e multiplicação para resolver essa questão aqui. Então você vê que é tranquilo. Aqui, ó, a alternativa aqui, ó, letra D, ó, é a alternativa aqui, ó, beleza? Então o 600, ele representa 2/5 do total de quilometragem, N quilometragem. Esse N quilometragem eu supus que seria 1.500 e acertei de primeira que era os 1.500, porque tem que ser um divisível por 3, 1.500 ou 1.800 ou 3.000, tem que ser um divisível por 3. Peguei o primeiro divisível por 3 aqui, já deu certinho, porque o que sobrou dele, ou porque eu tirando a primeira etapa, a segunda etapa deu um divisível por 4, e assim, por 5, e assim sucessivamente, entendeu? Então você vê que é uma questão de raciocínio. Com certeza, muitas pessoas que sabem muito mais matemática do que eu não conseguem resolver esse tipo de questão, por quê? Porque não entende a leitura, não consegue compreender o que o enunciado está pedindo. Primeiro erro, tem que prestar atenção na pontuação, vírgula, na semântica das palavras, para entender o texto, para saber o que ele está pedindo, entender o que está sendo perguntado aqui, e transformar de português para matemática, entendeu? E o raciocínio, para você ter esse time, para você ter esse tirocínio de comentar na questão. Poxa, se ele fala que o total de quilômetro aqui, o cara pegou 1/3 dele para ser a primeira etapa, poxa, então 1/3 do total, o total só pode ser um divisível por 3. Então o candidato tem que ter essa malícia, entendeu? Nunca que eu ia chutar com 2.000 aqui, como fosse 2.000 a distância. Nunca que eu ia chutar 4.000 a distância. Por quê? Porque 2.000, 4.000 não é divisível por 3. Então tem que ser um divisível por 3 para eu conseguir entrar na questão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. É um vídeo, ficou um pouco longo, mas é para vocês entenderem que não é a matemática em si que eu estou ensinando aqui. A matemática é divisão e multiplicação que eu usei. Isso aí todo mundo sabe. O que eu estou tentando ensinar aqui é fazer o candidato pensar para entrar no raciocínio da questão, entendeu? E mostrar ao candidato que ele precisa ter um domínio da interpretação, uma compreensão do que ele está lendo. Ler com atenção, respeitar ponto e vírgula e entender o que a questão está pedindo, beleza? É isso aí, forte abraço. Esse aqui é o primeiro de 15, onde 14 serão resoluções de questões e o 15º será um vídeo onde eu mostro o segredo para a pessoa ser bem sucedido em qualquer situação, em qualquer projeto que a pessoa colocar a mão, tá bom? Forte abraço, tamo junto.